com muita alegria ao pastor Lucas Lopes, que está nos visitando e vai ministrar aqui nesta noite. Pastor Lucas, por gentileza, pode vir aqui. Aplauda bem forte a Jesus pela vida do nosso irmão. Pastor Lucas, Deus te abençoe. Pastor Lucas, em nome de Jesus, obrigado por ter vindo. Pastor Lucas, que é da igreja Remidos em Cristo, na cidade de Ribeirão do Sul. É isso, né, pastor Lucas? E o pastor Lucas, ele recebeu o nosso convite, o pastor Cristiano Pérez falou e deu certo. E hoje ele está aqui e você fez bem em ter vindo. Por quê? Porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Pastor Lucas, que é pastor, se eu errar você me corrija, terapeuta e também escritor de livros, que inclusive o pastor trouxe os livros aqui. Até vou pedir, por gentileza, já colocaram na exposição, Edivaldo, você pode ajudar depois, ou a gente deixa para o final, então vai dar tempo na bênção. Pastor Lucas, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fica à vontade. Essa aqui é a igreja de Cristo, e eu tenho certeza que não será o pastor, mas será o Senhor Deus usando a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a vida do pastor Lucas, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Que bom estar aqui nessa noite com vocês. Me sinto honrado, privilegiado de estar aqui, num povo abençoado, né, queridos? Digo que é uma grande responsabilidade, na qual vocês têm um grande pastor, um grande líder, que vos instrui, vos direciona, mas a alegria é saber que tudo isso é pelo Espírito de Deus. E eu quero ser apenas o porta-voz de Deus para a tua vida, amém? Queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, diga espera eu. Então eu espero você. Enquanto eu espero você, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo pastor Carlos, pelo convite. Deixo aqui a paz do pastor Cristiano e toda a congregação de Ribeirão do Sul. Me sinto honrado, obrigado pela confiança. Agradecer a toda a igreja, a minha esposa que sempre me acompanha, né, lindona? Sempre está do meu lado. Aí porque eu saio do culto, ela fala, você não falou errado, você falou assim, você falou assim. Ela me corrige, irmão. É uma benção na minha vida. Eu falo, você não vai, eu venho em paz, né? Quando a mulher fala assim, eu vou pregar sozinho, eu não vou com ela, eu fico até em paz. Mas quando ela vai, misericórdia, irmão. Eu entro no carro, ela falou, quando a mulher faz assim, acabou, irmão. Acabou, é ouvindo daqui até lá. Eu falei, eu não preguei, meu Jesus. Mas enquanto você está procurando, queridos, Deus me deu uma graça. Eu falo que é a graça de Deus na nossa vida, para escrever alguns livros. É um resumo, né, que Deus me deu a condição de estar escrevendo, redigindo, que ela vai falar sobre um tema físico, espiritual e emocional. Eu quero aqui apresentar para vocês a didática de Deus nas tempestades. Todo mundo já viu a passagem de Deus no barquinho, né? Mas nós vamos aqui entender de maneira um pouco mais profunda, não apenas numa visão espiritual, nem a visão física, mas também numa visão emocional, trabalhar de Deus. Se você reclama demais das tempestades, isso seria bom para poder entender um pouco mais, amém? Tem outro aqui que é os 5 inimigos dos filhos de Deus. São 5 armas que o inimigo usa para nos atingir, tanto hoje na nossa área emocional, que é o viés, né, que o inimigo usa, e às vezes a gente deixa desapercebido, e às vezes nós falamos que isso é espiritual, e às vezes não é. É a área emocional que o inimigo trabalha, amém? Está aqui 5 inimigos dos filhos de Deus. O outro é o deserto, do deserto à terra prometida. Isso para mim foi um ápice, porque sempre a gente prega sobre o povo saindo do Egito, chegando na terra prometida. A gente fala, é o deserto, a preparação de Deus. É muito mais do que isso. Se você ler, você vai aprender a ser mais humano. Você vai ver que Deus tira o povo para curar de traumas, porque você não muda uma mentalidade do dia para a noite. Tem que ter paciência. Aí a gente vai ver a paciência de Deus com o povo. Aí você vai aprender a ser mais amigo do seu irmão na sua falha. Vai ver que Deus está trabalhando, amém? E tem outro aqui que acho que isso é extraordinário, é mais terapêutico. Maldição hereditária ou cultura familiar. É o que nós pegamos hoje, né, dentro da igreja. Será que é maldição? Aí vem o pastor orar, pastor, estou com uma maldição da minha família que vem sobre mim. Você já aceitou Jesus, você está
tranquilo, mas tudo para você é maldição. Aí você vai orar, e nada sai. Aí o pastor fica lá olhando para a tua cara, o senhor orando, e o pastor, e aí, meu Deus do céu, toda vez o mesmo problema. Aí às vezes não é maldição, é uma cultura familiar destrutiva. São comportamentos de avós que caem nos pais, que depois derramam em vocês. E aí vai abrir o teu leque do teu entendimento para que você não transmita depois para os seus filhos. Porque existem comportamentos que temos hoje, que às vezes nós adquirimos dos nossos pais. E isso às vezes é inconsciente. Posso falar um detalhe? Isso é mais para mulher, né? Sabe quando a mulher está tranquila e dá aqueles 5 minutos nela? Você fala assim, meu Deus, ela gritou. Aí você vai ver, por que ela gritou de um momento que você menos espera? Falou o que não devia falar. Aí você vai ver, poxa, parece com a mãe, parece com a avó. É aquilo que ela vai carregando. E ela fez inconsciente. Depois ela olha para nós com aquela cara assim, né? Que não tem como não perdoar, né, irmão? Ah, desculpa, faz aquela comida, né, irmão? Que não tem como não pedir, não tem como não dar perdão, né? Faz aquele rango para a gente que é uma maravilha. Então tem aqui, amém? Se você quiser, apenas R$20, tá bom, irmão? Se quiser abençoar, tá ali, vai estar com o pastor. Pastor, isso aqui é teu, pastor. Abençoa a vida do pastor. A gente tem que honrar, o que é isso? Amém. Que Deus abençoe, meu pastor. Amém. A gente tem que aprender a honrar, né, irmãos, os líderes. Mas, querido, pastor, se me permite, o tecladista pode me ajudar? Cadê você, tecladista? Você me deixa sozinho. Eu estou enrolando para ver se ele entende. Eu estou olhando assim, dando sinal para ele, você viu? Eu estou aqui piscando, assim, estou um jeito aqui e tal. E ele se escondido atrás do irmão ali, ó. Falei, me ajuda aí, rapaz, está cheio de Deus aí. Porque se Deus não pega aqui, pega ali, né, irmão? Ele atrapalha ali, né? Se eu atrapalhar aqui, ele vai... Não, e ninguém presta atenção em mim. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Quando nesse culto de sexta-feira, é um culto do poder de Deus, amém? Só que nós, como filhos de Deus, às vezes mensuramos que poder de Deus é apenas profetizar, sair curando, sair aí fazendo o evangelho, sabe, rodopiar, como eu falo, que a gente vive, né? Que eu vim da Assembleia, eu via isso. O pessoal rodopiar. Eu achava que tudo isso era poder. É fogo descer, o povo sair pulando, saltando e sai, que é aquela coisa que só Jesus. Só que quando a gente começa a observar o comportamento de Cristo e como ele andou no poder, nós vamos ver que o poder que ele revelava não era apenas a cura, era seu estilo de vida. Então eu vejo que hoje o verdadeiro poder de Deus não está em nós manifestarmos dons espirituais, está em demonstrar a nossa humanidade. Essa é a dificuldade hoje de nós entendermos que nós somos seres humanos e Deus quer nos usar como seres humanos. Nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, nós temos às vezes as nossas decepções e frustrações, mas é como nós lidamos com isso que vai demonstrar o nosso nível de intimidade com Deus, nosso nível de aproximação de Deus. Não é apenas, eu falo que expressar os dons espirituais, orar por alguém, curar, o dom de cura, isso é uma consequência. O que nós devemos é ter um comportamento cristão. Isso é poder de Deus. É isso que nós, como filhos de Deus, devemos botar na nossa mente, em dizer que o nosso comportamento tem que andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos determina. É difícil? Muito difícil. Não é fácil. É cada dia uma luta. Cada dia um desafio. Cada dia a gente enfrenta momentos que a gente olha para a gente e fala, como é que eu superei? E tem hora que você fala assim, como é que eu fracassei nisso? É uma aventura dia a dia. Mas é aí que nos faz revelar o maior poder de Deus para nós. Porque o poder de Deus não é apenas algo externo. Ele começa dentro de nós. Ele começa a agir dentro de mim e de você. Porque nós cobramos do outro aquilo que nós devemos fazer. Nós cobramos do outro aquilo que nós devemos nos tomar uma postura. Porque é muito fácil falar para o outro como tem que fazer.
O difícil é a gente olhar para a gente e dizer assim: eu tenho que fazer isso. E o difícil não é saber que eu tenho que fazer isso, é fazer isso, é o agir. E quando a gente olha na sociedade hoje, a sociedade ela não necessita no momento de pessoas que saiam daí curando, manifestando dons de revelação, visão. Isso é bom, é necessário. Mas hoje o que a sociedade precisa, como Jesus disse, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Eu acho tão interessante que o amor vai se esfriar. É agora que a igreja tem que aparecer. Como assim? Se o amor se esfria lá fora, aqui dentro o amor aumenta. Aqui o amor continua a aumentar. É isso que nós, como filhos de Deus, temos que entender, que o nosso comportamento vai mudar a sociedade. E o que vier depois é consequência. O que vier depois é Deus que sabe o que vai fazer. Por isso que eu digo, a sociedade está olhando não para o mundo, está olhando para a igreja. Como que a igreja está se comportando nesses dias? Eu falo muito isso, por a gente estar sempre observando pastores e pastores, troca de líderes assim. A gente vê hoje como o mundo, quando um pastor erra, como o mundo cai batendo em cima. Mas ninguém fala das vitórias dos pastores. Ninguém fala e comenta da vitória da igreja. Ninguém fala quando a igreja está mudando uma sociedade, mudando uma rua, ninguém fala. Mas uma pessoa erra, todo mundo cai em cima. Por quê? Não é os dons, é o comportamento. E quando eu olho a palavra de Deus, eu olho o livro de Neemias, que nós íamos ler, mas todo mundo já conhece. Eu quero ler o versículo 2 com os irmãos, que diz assim: e o rei me disse, capítulo 1, verso 2: e veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Quando eu olho Neemias, eu vejo um homem com um comportamento, embora nós não vemos a ação de Deus curando, não vemos aqui uma ação de Deus profetizando, revelando, mas nós vemos uma ação de Deus num homem, de um comportamento. Como assim? Se nós olharmos aqui, o povo de Jerusalém, eles estavam retirados a 1000 quilômetros da Pérsia. Neemias estava num palácio de Suzã, e um dos seus irmãos vai visitar aquele povo, e quando volta, imagino eu naquela alegria: como estão aquele povo, como estão nossos irmãos? Deve estar ótimo, eles devem estar bem. Como está? Ele falou: rapaz, eles estão passando uma vergonha, estão sendo humilhados, os muros totalmente quebrados, caídos, e as portas estão totalmente queimadas. A decepção e a expectativa, a decepção de Neemias foi grande, porque ele estava com uma expectativa que tudo ia dar certo. Mas veio uma palavra contrária àquilo que ele pensava. E ele olha aquela situação, imagina ele era copeiro. Então, sendo um copeiro, ele estava ao lado do rei. Então, estando ao lado do rei, ele, toda vez que o rei ia experimentar um vinho ou comer uma comida, ele tinha que provar antes, porque se estivesse envenenada, adeus Neemias. Mas morria com honra, salvou a vida do rei. Por isso que era um cargo de extrema confiança. E não apenas um copeiro, ele também era um conselheiro do rei. Imagina, ele comia da comida do rei, bebia da bebida do rei, andava nos tapetes reais. Imagina ele, protegido pelas muralhas da fortaleza de Suzã, e não apenas isso, tinha soldados para proteger. E não apenas os soldados, ele tinha
um portão que não é qualquer um que entrava sem ordem. Então ele estava protegido. E ele olhou aquela situação e viu: os meus irmãos estão em condições precárias. E eu vejo aqui, num olhar um pouco mais aprofundado, porque a gente olha os muros e as portas, sim? Como no texto faz a gente focar Neemias, como se Neemias estava olhando só para o muro e somente para as portas queimadas. Mas se a gente olhar com um olhar um pouco mais aguçado, Neemias não estava preocupado tanto com os muros e nem tão pouco com as portas. Ele estava preocupado com as famílias que estavam lá dentro. Eles estavam preocupados, imagina ele dizendo: como estão aquelas crianças lá dentro, como estão aquelas mulheres lá dentro, como está a adoração, porque naquela época já estava o templo já estava começando a ser reconstruído, e eles não conseguiam, porque todo mundo podia impedir a adoração naquele lugar. Então ele imagina como estavam os anciões desprotegidos. Ele não olhou os muros e nem tampouco olhou as portas, ele olhou o ser humano atrás dos muros. O que nós temos que aprender a ver não é a pessoa em si, mas é o que está por detrás dela. Ei, a gente fala que todo excesso revela uma fuga. A gente às vezes vai tratar uma pessoa com dependência química e fala: cara, tu é um drogado. Não, existe atrás de um drogado, existe uma fuga, que é essa droga. Existe um ser humano que está sofrendo, que ele está correndo atrás de algo para tentar sair daquilo, mas ele achou a fuga nas drogas. É olhar além dos muros. O que nós precisamos hoje é olhar além dos muros, como igreja. Não olhar as pessoas em si. Como pastor a gente sabe, vai aconselhar alguém vem e chora. Você fala assim: a pessoa é fraca. Não. Olha além dos muros. Existe alguém que está ferido. Existe alguém que tem uma história. Existe alguém que precisa de socorro, que não acha mais solução. E a gente só consegue enxergar os muros. E Neemias não, ele nos mostra que ele enxerga além disso. Ele enxerga alguém que quer adorar e não consegue. Alguém que quer viver em paz e não consegue. Crianças, pais que não conseguem deixar as suas crianças com medo de qualquer hora ser invadida e aquela cidade ser destruída novamente, saqueada. Famílias que não conseguem viver em paz. Ele não olhou os muros, ele olhou as pessoas. Por isso que ele fala: os meus irmãos. Deus não olha para os muros, olha para os meus irmãos. Neemias nos ensina já no começo que a gente já precisa, como filhos de Deus, queridos, olhar com o olhar de Deus. Eu sempre digo isso: vamos parar de enxergar as pessoas com nossos olhos. Nossos olhos, querido, vê apenas a aparência, vê só o momento. Às vezes a gente não enxerga nem um palmo à nossa frente. Mas quando a gente olha com o olhar de Cristo, a gente olha por detrás de uma pessoa, de trás de um ser humano existe uma alma, existe um ser. Por isso que Jesus, ele cuidava. Vinha o leproso, ele tocava. Vinha as pessoas, ele acolhia. Porque ele não enxergava a situação em si, ele enxergava a pessoa por detrás de uma situação. Ele conseguia enxergar a dor daquela pessoa. E hoje eu vou abrir um parênteses para dizer isso. Nós como igreja temos que aprender a enxergar a dor do outro, a olhar o outro além dos muros. Como assim, pastor? Nós somos igreja. Ei, eu falo com prioridade de causa. A pior coisa é saber que dentro da igreja pessoas não se falam. As pessoas não conseguem compactuar com a dor do outro. Neemias estava no palácio. Ele podia dizer assim: manda alguém lá, eu mando um recurso para ajudar. Ele podia dizer assim: não, deixa para lá, eu estou bem, não é problema meu. Eles que resolveram ir, eu resolvi ficar. Porque o rei deu do decreto, falou: quem quiser ir, vai. Quem quiser ficar, fica. Quiseram ir, como muitos vai dizer, problema é seu. Não é meu, isso é um problema seu. Você resolveu ir, assume essa bucha aí. Eu estou bem, eu estou no conforto, estou comendo no palácio do rei. Foi isso que Neemias fez. E às vezes nós nos comportamos diferentes. Nós se tornamos indiferentes à dor do outro.
Sabe o que é isso? Eu falo como pastor, tá bom? Às vezes você sabe do problema do irmão, mas quer levar para o pastor. E às vezes é para você resolver. Você pode chegar e falar: cara, eu não tenho muito para te dar, mas conta comigo. Eu tenho um ombro amigo, fala comigo. E sabe por que isso não acontece? Porque dentro das igrejas existe muita quebra de confiança. Porque muitos se ficam no seu comodismo. Então eles dizem: isso não é problema meu. Vê o irmão passando: não, isso não é problema meu. Passa para o pastor. Não, manda lá, o pastor resolve. Manda os obreiros, resolve. Ei, o comportamento cristão não é do pastor, é nosso, como igreja. Aquilo que você pode fazer, faça. É você, é o teu comportamento. O poder de Deus vai se manifestar através disso. Às vezes a pessoa, ela não quer que você faça ela rodar, ela quer que você faça sentir acolhida, ouvida, abraçada. Que ela possa ver e falar: eu tenho um amigo, eu tenho alguém que possa me ouvir. Aí se revela o grande e maior poder de Deus. É onde Deus vai se manifestar, não naquilo que é externo, mas naquilo que é interno. E a Bíblia fala bem clara, que Neemias diz: olha, quando eu ouvi tudo isso, eu sentei e chorei. Ele podia falar assim: eu vou resolver o problema, estou no palácio real, não vou me comover com isso, porque não é problema meu. Eu vou ver que eu vou comunicar alguém para resolver isso aí. Ele podia fazer isso? Podia. Claro que podia. Mas a Bíblia fala que ele sentou e chorou. Esse chorar não é aquele choro palacial, sabe? Ai, meu Deus. Acabou. Foi embora, passou. Não, ele se assentou e chorou. Isso chama-se empatia. É sentir a dor do outro. Ele chorou porque ele sentiu a humilhação do que os irmãos estavam sentindo. Ele sentiu o medo daqueles irmãos que estavam sentindo. A falta da adoração plena, como os irmãos estavam sentindo. E o que eu aprendo aqui, queridos, que nós temos que ter esse mesmo sentimento de Neemias. Sentir a dor do outro. A igreja, ela tem que ter como a sua marca a empatia. Não há empatia apenas por aquele que é crente, é principalmente por aquele que não é. Uma coisa que eu aprendi porque eu fazia errado. Quando eu parava na rua, vinha um mendigo: dá 10 centavos, tem moedinha. Eu cheguei a falar: pastor, sai fora, rapaz, eu sei que você vai usar droga. A pessoa que eu já sabia: você vai usar droga, sai fora, pega teu rumo. Aí um dia, rapaz, Deus me quebrou. Lendo lá a Bíblia, né? Mateus lá 5, 6 e 7, que é o manual do cristão, se nós lemos ali, né? Fala o quê? Dai a quem te pede. E Deus falou: meu filho, você não é juiz. Dai a quem te pede, não a quem merece. Se ele merece ou não, não é problema seu. Se ele pediu, é porque ele viu em você algo que você pode fazer. Se para você dar uma moeda é difícil, então você não merece ter nada. Se para você tirar uma moeda do bolso para ajudar alguém, você não merece ter nada. Porque no pouco é que eu te conheço. É no pouco que eu te conheço. Se você consegue ser fiel com as pessoas no pouco, no muito eu te coloco. Se ele vai usar ou não, não é problema. O problema é que você pode entregar aquela moeda na mão dele. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: esse me abençoa. Aí eles vão olhar você: esse é um homem de Deus. Porque ele não pergunta a minha falha, ele me ajuda na minha necessidade. É isso que nós temos que fazer. Parar de medir os outros por aquilo que eles aparentam ser, mas nos comportar com aquilo que nós devemos comportar e ser. É ter empatia. Quando eu olhei isso, irmão, chega alguém para pedir moeda, eu caço moeda. Se não tem, às vezes, aquele 10 real que está guardado ali, dá uma vontade, dá um aperto no coração, irmão. Mas eu falo: Jesus, é esse que tem, vai lá, dá, tome. Deus abençoe, pelo amor de Deus, não vai usar droga não, é 10 real. Compra um salgado e o troco você compra em droga, pronto. Meu Deus, não é para aliviar o coração da gente, irmão. Que Deus vai tratando a gente, irmão. E eu naquela agonia toda, quando eu entendi que o nosso comportamento, às vezes nas mínimas coisas, muda o cenário. Não para ele, é para nós.
Não tem relação a Ele. Sabe por quê? Porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E o que é o chamado, querido? O chamado, ele é maior do que nós mesmos. Sabia? O chamado é maior do que nós mesmos. Você acha que a gente queria estar aqui hoje? Não, mas algo queima dentro de nós e fala: você tem que ir para lá. Lá é teu lugar. Eu já pensei quantas vezes não queria pregar, não queria fazer. Mas quando eu ficava em casa, eu ficava: o que eu estou fazendo aqui? Ia chegando lá 7 horas, eu tenho que sair. Por quê? Porque existe algo dentro de você que queima. É um chamado maior do que você. É Deus dizendo para você: você não é todo mundo, você é diferente. E você foi chamado para ser a diferença onde você está. Você está ali para mover o ambiente onde você está. Deus não precisa de muito, Deus precisa de você. E precisa de um coração que arde, um coração que queima, um coração que tem amor por aquilo que Ele ama. Quando passamos a olhar como Jesus olha, nós paramos de julgar. Porque às vezes, querido, tem aquele crente na igreja que é ruim. É ruim, irmão. É ruim, misericórdia. Só Jesus, irmão. Tem uns que falam assim: Jesus, o senhor salvou ele mesmo? Você tem certeza? Ele diz que é salvo. Eu não estou acreditando. Você fala, tem dia que a gente fala assim. Tem uns na igreja que você fala assim: Jesus, você me colocou aqui, você colocou ele aqui. Não, é o joio, impossível. Deus falou: é ele. Não, ele é meu triguinho. Não, impossível, tem que ser ele. Não, sabe que você bate o olho e você fala assim: impossível, é o joio que plantaram aqui, gente. É impossível. Mas não, é que Deus quer trabalhar em nós. Deus está dizendo: ele é assim, não por causa que ele é assim por causa de você. Por quê? Porque ele vai trabalhar você. Por isso que Paulo fala: os fortes ajudam os fracos. Aquele que é fraco na fé tem que ser sustentado. Não é porque ele é fraco, porque ele é menor. É porque ele precisa aprender. E os que são fortes ajudam os fracos. Põe no ombro. E não é peso. É ministério, é chamado. Não é peso. Eu vou te ajudar, mas você vai ser pesado. Não, você não vai ser pesado. Você vai ser a minha coroa. Você vai ser o meu galardão. Você vai ser o meu galardão. Eu olho você não como peso, eu olho você como o meu galardão. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar, tudo que eu tenho feito para você não é para que os homens vejam, é para que Ele possa olhar para mim e falar: eu posso contar com você. Neemias, ele teve empatia pelo povo, ele chorou. O que eu acho interessante, o choro de Neemias, querido, nos mostra muita coisa. Porque assim, quando alguém chora, sempre tem alguém dizendo assim: oh, falso. Ei, mas é falso que só vendo. Mal sabe quando sai daqui. Lágrimas de crocodilo, lágrimas de Judas, né? Quando um vem na igreja chora, o outro fica: Judas, olha, se Jesus tivesse aqui, ele enchia de beijo. Mas não, irmão. O choro de Neemias é uma choro que ele teve que se assentar, porque mexeu na sua estrutura. Porque é difícil. Não é apenas ver a dor daquele que sofre, é estar numa condição na qual ele olhava assim e falava assim: eu imagino tá? Para ele chorar desse jeito, ele podia olhar e falar assim: eles estavam esse tempo todo passando por isso, e eu aqui do lado do rei, e fui saber logo agora, o que eu posso fazer? Por que ele se assentou e chorou? Porque ele falou assim: Deus, o que eu posso fazer agora? Ele estava o tempo todo assim. Que condição? Porque, entenda uma coisa, ele era o quê? Copeiro. Ele falou: o que eu vou fazer? Eu sou apenas um copeiro do rei. E eu quero ir lá, o que eu vou fazer? E todo tempo eu estava comendo do melhor. Imagina aquela dor, irmãos, aquela dor na alma, dizendo assim: todo tempo eu estava comendo do melhor, bebendo do melhor, vivendo do melhor. Enquanto isso, meus irmãos, e aquele arrependimento, dizendo assim: meu Deus. Enquanto eu estava no bem bom, eles estavam passando dificuldade. E às vezes é olhar a nossa volta e dizer assim: eu acho tão interessante que o chamado, quando ele se torna maior do que você, a sua circunstância, a sua volta não determina mais o que você vai fazer. Ele olhou para a sua volta e disse o quê? Eu não estou preocupado com o Palácio Real, eu estou preocupado com a necessidade do meu povo.
Não, mas você, Neemias, fica aí. Falei, não, aqui para mim não é o lugar, porque agora eu sei o que está acontecendo. O meu chamado não é ficar aqui. O meu chamado não é beber do vinho do rei. O meu chamado é estar com meus irmãos. Por quê? Por que, Neemias? Porque o chamado é maior do que eu. Eu quero ficar aqui, mas o meu chamado me impulsiona a estar lá. Eu quero estar aqui, mas o meu chamado me impulsiona a orar pelo irmão, a chorar por ele, a ajudar ele, mesmo que saia da minha comodidade, mesmo que saia do meu conforto, mas eu vou fazer, porque não sou eu que quero, é o chamado que está dentro de mim que queima e me tira do lugar onde eu estou para fazer o que eu tenho que fazer. E Neemias fez o quê? Ele sentou e chorou e depois se lamentou. Eu acho interessante que a palavra, que eu já vi muita gente falar assim, pô, Jeremias estava tão bom. Jeremias chorou e depois reclamou. Ficou reclamando, para quê? Não, há duas coisas diferentes aqui, irmão. A Bíblia fala que ele se lamentou. Lamentar é diferente de reclamar. Reclamar. O exemplo, eu bati a mão no copo aqui. Aí eu vou dizer o quê? Mas quem deixou esse copo aqui? Para que deixar esse copo aqui? Podia colocar mais para lá? Não sei por que colocaram o copo, que necessidade. Está vendo? Eu estou jogando a culpa em alguém. Estou culpando. Isso é reclamar. Sempre apontar alguém pelos seus erros. E às vezes o que é reclamar? A gente aponta a Deus pelos erros que nós cometemos. Lamentar é dizer o quê? Eu bati a mão. Meu Deus, o que eu fiz? Não devia nem ter ido para frente. Por que eu não fiquei aqui? Por que eu não fiquei parado com essas asas batendo? De ficar quieto. Sossega, dá um tempo. Eu estou me lamentando. Eu estou colocando a culpa em quem? É algo interior. Neemias, ele olhava para dentro dele dizendo assim: o que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Aquilo lá não é culpa deles. O que eu não estou fazendo? Vocês estão me entendendo? Sabe o que a gente aprende com Neemias? Não comece mais a colocar a culpa nos outros por aquilo que está acontecendo. Se culpe por aquilo que você está deixando de fazer. Porque se às vezes tem um irmão do seu lado passando necessidade, aí você passa para outro e fala assim: não, também, pastor não ajuda, a igreja não ajuda. É o reclamão. Começa a se lamentar dizendo: o que eu posso fazer? Se ele está com fome, eu posso ajudar. O que eu não ajudei? Se levante, faça algo, olhe para dentro de você e se culpe por isso. Eu pego no pé dos irmãos lá da igreja onde eu estou. A turma fala assim: pastor, falaram para mim que eu não ia dar certo. Eu falei: agora que eu vou dar certo. Porque eu sou chato, irmão. Eu sou chato com eles lá. Eu falei assim: porque nós comentamos lá, não, pastor, tem que ter dízimo e oferta. Eu falei: se for para dar dízimo e oferta, para montar a estrutura, querido, nós vamos para a rua. Vamos todo mundo sair para a rua. Por quê? Daí sobra dinheiro para a gente ajudar. Aí ficar com a cara assim. Eu falei: sabe por quê? Porque nós temos que fazer algo. Se não está acontecendo, se lamente. A culpa é minha. Que não está tendo um trabalho social aqui, a culpa é minha. Se tem um irmão passando dificuldade, a culpa é minha. Porque você está sabendo e não está fazendo. Você está vendo e não está estendendo a mão. Você está vendo e não está dando um passo. Porque nós sempre pedimos o que? A igreja tem que fazer, o pastor tem que fazer. Sempre reclama, mas não tira, não dá um passo para frente, não faz nada. Porque aquele que sempre reclama é o que menos faz. Às vezes nem faz. Neemias nos ensina o quê? Se lamente por aquilo que você está deixando de fazer. Quando o pastor disser assim: gente, está faltando tal coisa, comece a dizer: oh, é eu que estou sendo culpado disso. É eu que estou sendo culpado disso. Porque eu estou deixando de contribuir mais, eu estou deixando de me doar mais, eu estou deixando de fazer mais. É por isso, irmão, porque se todo mundo fizer, as coisas andam. Porque se todo mundo fizer, a coisa expande. Se todo mundo fizer a sua parte, meu irmão, vai dar o que falar, queridos. Por isso que eu digo, não queira. Eu sempre falo lá para os irmãos: pastor não ganha ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Pastor pastoreia, cuida. Quem vai buscar é vocês. Ah, você viu a igreja, diminuiu, culpa sua. Eu falei para os irmãos da igreja lá: ai pastor, a igreja não vem ninguém, porque vocês não fazem nada. Fica no aprisco, só quer engordar. Falei para eles: eu sou pastor. Pastor, você vai na casa do irmão. Eu já fui uma vez. Aí sabe o que tive que ouvir do irmão? Quando eu sentir no coração eu vou. Foi assim que eu falei: ô irmão, aí você me quebra. Falei: aí você me quebra. Ô irmão, saí até triste. Eu fui fazer oração, até deixei de orar, irmão. Nem pique para orar eu tive. Eu falei: que Deus abençoe.
Que Deus abençoe. Aí, irmão, você não vai na casa do irmão? Eu falei, eu não vou é nada, irmão. Não vou nada. Não vou nada. Você tá louco? Ah, o pastor não sai da igreja. Eu falei, não sai meu lugar aqui. Pastorear. Agora eu vou ficar indo na casa dos outros que não quer compromisso? Não. Deixa apertar. Na hora que apertar ele vem. Ele sabe onde é a casa de Deus. Apertou, ele chega. Se apertar ele vem. Ah, pastor, você tem que ir. Ah, eu tenho que ir. E você está fazendo o quê? Você conhece, ele conhece. Então vai lá. Ora por ele. Converta ele então. Ah, pastor, mas então vai lá você. Ah, pastor, eu não consigo. Então vai. Culto de ensino, você vai aprender. Senta aí com o bumbumzinho na cadeira aí. Pega um caderno, uma caneta. E você vai aprender. É isso mesmo. Aí 5 fala assim, pastor, nós precisamos aprender. Culto de ensino, os abençoados dos 5 não vêm. Eu até preparava as cadeiras deles assim, ó, de frente, irmão. Não vem. Aí lá, coitadinha, a igrejinha lá é meio apertadinha, né? É uma cidade pequena. E os que vêm não sabem ler e escrever. Eu mandei trazer caneta para pintar. Aí não dá, né? Aí eu falo, Jesus, Jesus, o que você me colocou aqui? Ainda falei, pastor Cristiano, você está me testando, tá não? É para testar minha fé, isso aí, impossível. Mas irmãos, nós temos que compreender isso, que a nossa vida com Deus precisa ter a comunhão, é nos ajustar e parar de reclamar e se lamentar por aquilo que nós estamos deixando de fazer, porque nós reclamamos e oramos para Deus. Deus, o que eu tenho que fazer, né? Deus, o que eu faço? Deus, o que eu tenho que fazer? Para. Fala assim, Deus, o que eu estou deixando de fazer? Já é diferente, sabe por quê? Porque você sabe o que tem que fazer. O pastor não tem que ficar apontando pra gente. Ó, irmão, você tem que fazer isso, irmã. Ô, irmã, tem que voltar a orar, irmã. Ô, irmã, vamos ler Bíblia, irmã. Ô, irmão, não, você sabe. Parece que gosta que o pastor ficar cutucando, né? Parece que gosta de ser lembrado da igreja, né? Parece que ele falou, não vou ler, por quê? O pastor vai lembrar de mim. Aí ele vai falar. Não, se lamente por aquilo que você está deixando de fazer. E quando eu vejo, para finalizar, queridos, ele fala assim, que ele jejuou e orou, amém? Sabe o que eu aprendo com isso? Por que ele jejuou e orou? Poxa, jejuar no palácio do rei, se em casa que está meio apertado já é difícil, né, irmão? Em casa que às vezes é meio, jejuar eu já fico pensando, oh Jesus, imagina no palácio do rei, você jejuar, vindo aquele frangão, porque crente gosta de frango, né? Falou de frango, o crente dá até água na boca, ó. Olha os irmãos assim, ó. É, irmão, nós somos descendentes de lobisomem, impossível. Festa de crente, frango. Não, hoje eu comi estrogonofe. Do quê? Frango. Vamos mudar para frango, né? Minha esposa falou ontem, veio um pastor pregar na igreja ontem lá. Minha esposa, deixa que eu vou fazer uma comida diferenciada. Eu falei, poxa vida, agora ela vai estralar. Sabe o que é? Frango agridoce. Eu falei, mas frango de novo? Mas tá bom, né? Não é crente, né? Mas tá bom. Só que acontece, o que eu aprendo com ele aqui é renunciar a algo por alguém. Renunciar por nós mesmos é fácil. O difícil é quando a gente tem que renunciar a algo e sacrificar algo por alguém. Não, irmão, hoje eu vou jejuar pela tua vida. Irmão, está difícil, eu vou orar, Deus vai mudar a tua história. O que você vai fazer? Eu vou jejuar por ti. Eu vou entrar numa campanha de oração em casa. Eu vou entrar lá e vou orar nas madrugadas. Vou pedir para Deus com intensidade para a tua vida, para Deus mudar a tua história. Eu vou entrar e vou fazer algo por ti. Eu vou orar e fazer algo por alguém. Vocês estão me entendendo? A gente tem que fazer algo por alguém. Pode ver que Neemias não está fazendo nada para ele, é tudo para os outros. Isso é sentir o poder de Deus. E ele jejuou, e depois que ele faz isso, ele renuncia. Aí vem a parte boa. E Neemias orou. Aí peraí, ele já não estava orando? Existem situações que Deus não quer que você ore, Ele quer que você haja. Existem situações, 90% não é oração, é ação. Porque o teu comportamento já vai abrir portas onde você está querendo ir. O teu comportamento o céu vai entender e vai se movimentar. Por isso que você dá o primeiro passo e Deus faz o resto, querido. A oração é a conversa que você vai ter com Deus. A oração você não tem que ficar no quartinho orando, é o dia a dia.
Enquanto você está agindo, você está em comunhão, você está orando, e Deus vai manifestando, e Deus vai agindo, Deus vai abrindo portas, Deus vai operando, aí você vai fazendo, mas precisa primeiro de ação. Nós queremos somente orar e orar e ficar inerte, achando que apenas orar, Deus vai responder. A oração é para aquilo que está impossível aos nossos olhos. Neemias, ele fez algo por alguém, ele teve ação. Quando ele olhou e falou assim: eu não consigo fazer nada, eu vou orar. Eu vou orar. Agora, para finalizar, eu vou entender para você entender uma coisa aqui, queridos. Neemias era arquiteto? Era arquiteto? Marceneiro? Então ele era pedreiro. Ele era o quê? Mas ele fala assim: eu vou reconstruir o muro. Aí eu fiquei pensando: Deus, o que moveu Neemias nessa situação? E sabe o que Deus me respondeu? O que nós precisamos ter diante de Deus para mostrar um comportamento cristão é ter algo diferenciado. O que é isso? Coragem. O diferente do mundo, eu digo isso, quando você era do mundo, eu sei que muitos aqui já estavam vivendo uma vida muito doida, né? Oh, vida abençoada, né? Só misericórdia. Era doido, né? E brigava. Eu falava, era mão na orelha, capoeira comendo sorte, poeira, tiro para cima. Só Jesus na causa. Aí veio para Jesus. Vamos orar. Vamos orar, Jesus. Pastor, me ajuda, luta. Aí Deus fala: cadê aquela coragem, meu filho? Cadê aquela coragem de você se levantar agora? Porque agora a sua guerra não é contra carne e sangue, é contra a potestade dos ares, é uma guerra espiritual. Mas a tua coragem agora tem que ser transferida não para o homem. A tua coragem agora mudou de direção. Você continua com a mesma coragem, mas agora direcionada para o reino das trevas, e dizendo: olha, lá eu era bravo, e agora continuo sendo bravo. Por quê? Porque se Deus falar para mim fazer, eu vou fazer. Se Ele mandar eu ir, eu vou. Se Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Por quê? Eu tenho coragem, eu não tenho capacidade, mas uma coisa eu tenho: coragem para fazer o que ninguém faz. Neemias nos mostra uma coisa: ele não tinha habilidades, mas ele tinha algo que superava as habilidades. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, queridos. Você às vezes não tem tanta habilidade, você não sabe muito de se desenvolver, mas Deus está dizendo: existe algo dentro de você que faz a diferença. Você não tem habilidade, mas você tem coragem. Porque se você tiver coragem, fica tranquilo. Sabe por quê, queridos? Aquilo que a gente quer fazer, já percebeu? A gente nunca tem condições de fazer. A gente sonha em algo e fala: Deus, eu tenho um sonho que queima, mas na minha condição, acho que o sonho que era para outro caiu em mim. Acho que eu entrei na frente do outro, o sonho me pegou. Sabe, quando às vezes Deus profetiza para alguém, parece que eu entrei na frente e veio para mim. Eu falo: Deus, eu não tenho condição. Não é verdade, pastor? Deus fala assim para você: eu vou te dar isso. Você fala assim: misericórdia, Deus. Aí se a gente olha para trás, né? Não é para mim, é impossível, eu não tenho condição. Mas Deus falou: é isso. Eu quero que você não tenha condição, porque eu quero usar o que você tem. E o que vai mover a promessa de Deus na tua vida não é a sua condição e capacidade, é a sua coragem. É a coragem de sair da onde você está, do comodismo, para fazer a diferença onde necessita da tua presença. Neemias era copeiro, ele não ia fazer diferença nenhuma ali. Mas sabe o que Deus está fazendo? Eu vou falar. Lá dentro de Jerusalém tinha pedreiro, tinha marceneiro, tinha gente que conhecia de arquitetura. Então Deus falou assim: por que não levantaram? Não, meu filho, o que eles precisavam, eles tinham capacidade, mas a única coisa que eles não tinham é coragem. Eles tinham capacidade, mas eles não tinham coragem. Mas aí, Deus, mas eu vou levantar alguém que não tem capacidade, mas ele tem algo que ninguém tem, que vai colocar aqueles que têm capacidade de pé. Ele tem coragem, ele tem ousadia, ele vai aonde ninguém vai, ele acredita onde ninguém acredita, ele vai falar que Deus vai manifestar onde ninguém vai achar que manifesta. Por quê? Porque o que move ele não é a sua capacidade, é a sua coragem, é a sua vontade e a sua coragem de crer num Deus que determinou a sua vitória.
Levanta as tuas mãos para receber o que eu tenho para te dar aqui nessa noite, para entregar da parte de Deus. Ei, Deus está dizendo que você tem que fazer, faça. Por quê? Porque aonde eu vou te levar, aonde eu vou te levar, não é na sua capacidade, porque aonde você estará, terá pessoas de capacidades para te ajudar. Se prepare, Deus vai levantar pessoas capacitadas do teu lado. Deus está dizendo que eu preciso é da tua coragem e capacidade. Eu vou colocar pessoas com capacidades do teu lado para te ajudar a vencer essa barreira, para ajudar a construir os muros, para ajudar a colocar as portas de volta, para ajudar na adoração. Eu levantarei pessoas, eu só preciso da tua coragem. Aleluia! Ei, eu vou falar mais. Neemias podia dizer assim: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tudo bem, eu tenho coragem, eu vou. E sabe o que tua coragem faz? E a empatia. Porque coragem com empatia é demais, querido. Sabe aquela pessoa que está ruim? Aí você olha para a pessoa e fala assim: cara, vamos te ajudar. E a pessoa fala assim: misericórdia, o que o pastor fez? Pastor do céu, vamos ajudar como? Pastor, nós vamos ajudar. Sabe? E a pessoa olha para assim: pastor, ele está numa situação difícil, como é que... E você movido de... eu vou ajudar, nós vamos ajudar. Mas como é que você vai ajudar aquela pessoa? É empatia. Você olha e fala assim: não, nós vamos, porque eu senti o que ela sentiu. Mas você não tem condições. Mas fica tranquila, porque Neemias também não tinha. Mas a empatia dele pegou alguém importante no palácio. Neemias não falou para o rei que ele estava triste. Neemias não falou para o rei que ele estava necessitado de algo. O rei olhou para ele e falou assim: tu precisa de alguma coisa, tu não está legal. E sabia que você está triste diante do rei. Por isso que a Bíblia fala que Neemias ficou com medo de mostrar triste. Porque se alguém estivesse triste, ele ia comprometer a alegria do rei, e essa pessoa seria morta. Então ele sabia que se estivesse triste, ele ia morrer. Mas diga uma coisa: a empatia move o coração de quem está do seu lado. O rei olha para ele e fala: o que você tem? Ele falou: meus irmãos. E o rei: fica tranquilo, você tem propósito. Querido, se você tem propósito, Deus está olhando para você hoje, levando essa palavra para a tua casa, dizendo: ei, se você tem propósito, só pega a coragem. Mas Deus, eu não tenho condição de fazer. Deus está dizendo: o rei vai olhar para você e vai dizer: eu te dou uma carta, fica tranquilo, querido, eu vou te enviar. E eu te envio, eu responsabilizo na jornada, eu envio o recurso para que você faça o que tem que fazer. Fica tranquilo, se você tem coragem e propósito, o rei tem carta para você nessa noite. O rei está liberando carta para você, porque aonde você for, o recurso vai chegar. Eu não sei como eu vou reconstruir, eu não sei como vai realizar. Deus está dizendo: não precisa saber como, vai chegar. Eu vou enviar recursos, porque só quem tem coragem acredita. Só quem tem coragem nessa noite, levanta as tuas mãos para cima, pega essa palavra e adore o nome do Senhor. Glória, aleluia, aleluia. A coragem move o coração do rei. O rei vai dar carta para onde você passar. Aonde você passar, o recurso vai chegar. Você só apresenta: mas como? Mas como eu vou chegar? Eu não tenho como. Deus falou: você só mostra para ele quem te enviou. Fala para ele quem te mandou aí. Não fala nada, só mostra a carta. Na carta está escrita: o rei mandou. Se o rei mandou, querido, fica tranquilo, o recurso vai chegar. O recurso vai chegar. Eu digo mais: esse recurso que Deus está fazendo é para uma grande obra. Sabe por quê? Eu vou finalizar aqui. Já falei 3 vezes já, né? Ô misericórdia. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus falou que vai finalizar? Porque existe uma promessa. Enquanto ele estava pensando em reconstruir, tinha alguém profetizando lá, pastor. E esse homem era chamado Ageu. E esse homem chamado Ageu está dizendo assim: ei, fica tranquilo, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia!
Por isso que Deus está dizendo, querido, a tua coragem. Deus está esperando você dar um passo. Por quê? Porque Ele já está lá profetizando, dizendo, na hora que o muro será reconstruído, na hora que Jerusalém estiver reconstruída, a minha glória vai descer novamente. E aquilo que você viu não vai ser comparado ao que vai ser agora. Aquele que te viu antes não vai reconhecer você hoje. Aquele que viu você quebrado vai ver você crescendo. Aquele que viu você parado vai ver você funcionando. É isso, porque eu digo para você, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Oh! Se você crê, fica de pé comigo. Queridos, você tem coragem? Feche os seus olhos onde você está. Se possível, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu posso dizer algo aqui? Ourinhos está de olho nesse ministério. A cidade de Ourinhos está olhando para essa igreja. Mas só que aqui está sendo feita uma grande obra. Aleluia, aleluia. E essa obra precisa da tua coragem, da tua disponibilidade. Deus não quer você parado, Deus não quer você sentado. Mas eu não sei fazer muito. Não precisa da sua capacidade, precisa da tua coragem e disponibilidade, porque o restante é com Deus. O restante é com Deus. Você crê nisso? Só aqueles que têm coragem, fecha os olhos. E você vai falar com Deus aí. Deus, vai falar com Deus. Eu não tenho muito, mas eu tenho coragem. E hoje Deus fala para você, volte a acreditar. Volte a acreditar que não é pela tua capacidade. Você desanimou, você se acovardou, você se amedrontou. E hoje o espírito de ousadia paira sobre nós essa noite, para te encher de coragem nessa noite, de coragem nesse momento. Esse ambiente está sendo manifesto pelo Espírito de Deus, com um espírito de ousadia, que vai fazer você sair da onde você está, para onde Deus falou que você vai. Fique com os olhos fechados. Eu vou falar algo aqui revelador para você. Fique de olhos fechados. Amigo, tem alguém para adorar? Tem alguém para adorar? Fique de olhos fechados. Neemias, ele não sabia como estava o muro. Fique de olhos fechados. Ele não sabia a dimensão de como estava quebrado, como estava caído. Ele só ouviu. Ele não viu com os olhos, ele apenas ouviu. E na sua mente, ele não sabia como estava, mas na mente de Neemias estava o muro construído, as portas restauradas, crianças brincando, anciões ensinando, famílias guardadas. Ele via além das muralhas caídas, além das destruições. Ele já via na frente um muro reconstruído. Ele via uma Jerusalém restaurada. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Traga à memória aquilo que te traz esperança hoje. Por isso que Jeremias disse, traga à memória, Pai, aquilo que me traz esperança, porque eu vejo a destruição. E Deus está dizendo para você, traga de volta o teu sonho à memória. Visualize você com aquele sonho que você tanto desejou, com aquele projeto que você tanto desejou, aquele projeto que você arquivou, aquele projeto que você parou no meio do caminho, aquela escola que você parou de estudar pelas condições do dia. Parece que você parou, mas Deus hoje me traz aqui para dizer, visualize e tenha coragem. Tenha coragem. Visualize os muros, feche os seus olhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu filho, aqui está a tua igreja. Como Neemias hoje, nós tomamos posse dessa palavra e vamos, ó Pai, assumir uma postura. Não por aquilo que somos, nem por aquilo que nós somos capazes, mas por aquilo que o Senhor colocou em nós. Hoje nós tomamos posse da coragem e ousadia.
para sairmos daqui e colocar de pé de novo esse sonho. Nós vamos reconstruir de novo, Pai, aquilo que foi acabado, destruído. E eu peço a Ti, meu Deus, é onde tem um coração disposto e aberto para sentir a Tua presença, toma ele de uma coragem, toma ele de uma ousadia. Espírito Santo, toma ele de uma maneira poderosa, para que quando o Senhor ele estiver aqui, a sua mente está explodindo de prazer e alegria em saber que o Senhor está dando conta. Pode adorar, querido, pode adorar. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que